Olá, sexto ano querido, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um ótimo e maravilhoso fim de semana, que a segunda-feira de vocês tenha sido muito boa. Espero que vocês tenham feito boas provas na semana que passou, espero que vocês tenham ido bem na prova de ciências, né? Que vocês estejam aí conseguindo aprender bem o conteúdo, mesmo em meio às dificuldades e os tempos difíceis que nós temos passado. Mas a gente vai tocando barco, a gente vai aprender mais um pouquinho. Vejam, alguns materiais diferentes por aqui para a gente variar. Vamos ter mais algumas práticas de ciências hoje para vocês entenderem o conteúdo. Então, bora lá, vamos estudar? Pega caderno, pega papel, caneta, lápis, borracha, MD e vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho, começamos mais um mês, passamos da metade do ano de 2020. Conteúdo que nós vamos falar hoje, separação de misturas. A habilidade que a gente vai desenvolver, compreender as diferentes formas de separarmos as misturas. Então, a gente vai aprender, nós aprendemos até agora o que é matéria, os conceitos de matéria, depois vimos substâncias, como que as substâncias formam misturas, o que são misturas homogêneas, o que são misturas heterogêneas, como que a matéria pode sofrer transformações, as evidências dessas transformações, e hoje a gente vai falar como a gente pode separar uma mistura. Então lembra que nós falamos de mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea, aquela mistura que vira uma única fase. Tudo se mistura tão bem que vira uma única coisa. Como um bolo, certo? E mistura heterogênea, aquela que não se mistura por completo. Como, por exemplo, a água e o óleo. Tá, depois que nós juntamos algumas misturas, tem como a gente separar? Algumas delas tem. E para isso existem técnicas diferentes de separação de mistura. A gente vai ter isso no MD de vocês, lá na página 26. Separação de misturas. Então, o parágrafo começa assim. Separar e extrair substâncias para o uso em diferentes atividades faz parte da história da humanidade. Por exemplo, a técnica de extrair pigmento de sementes de urucum para a produção de tinta era conhecida por povos indígenas que tiveram contato com Pero Vaz Caminha, em 1500. Olha quanto tempo atrás. Tal informação foi registrada em uma carta escrita ao rei Dom Manuel. Aí ele traz ali o trecho da carta, não vou me estender muito. Mas o que eu quero trazer para vocês? Separar misturas faz parte da nossa história desde lá dos índios, desde lá de 1500, existem técnicas de separação de mistura. Claro, isso foi se aprimorando, foram se desenvolvendo técnicas novas conforme o tempo foi passando, certo? E, diante disso, nós vamos encontrando novas formas de separarmos as misturas, algumas delas homogêneas, algumas delas heterogêneas, beleza? E é disso que nós vamos falar. Eu peço que você acompanhe pelo seu MD, mas que você também vá registrando no caderno, porque eu vou apresentar também alguns métodos que não estão no MD, mas que são métodos bem legais. Então eu trouxe aqui algumas coisas que a gente tem na nossa casa, algumas formas que nós encontramos e que nós usamos no nosso dia a dia para separar os diversos tipos de mistura, beleza? Vou começar falando a primeira, da catação. O que é catação? É um ato de você tem lá vários elementos e você vai lá e vai catar o que você quer. E provavelmente você já viu isso acontecer na sua casa. Por isso, eu trouxe aqui o feijão. Quando a gente vai cozinhar feijão, a mãe da gente, né, lá na nossa casa, ela pega lá o feijão, estende na mesa, joga lá na mesa e ela vai catar os feijões que estão ruins e vai tirando ali do meio para jogar fora. Esse ato de catar feijões é um ato de separar misturas, certo? Que se chama catação. Então, para vocês verem como essa técnica está muito presente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, e é uma técnica de separação de misturas chamada catação, beleza? A segunda técnica que eu quero trazer para vocês é a da peneira. Então, quando você vai fazer um suco, por exemplo, natural, você bate a fruta lá no liquidificador e vai passar o suco aqui na peneira para ficar o bagaço e passar só o suco. Esse ato a gente chama de peneiração. A peneiração também é uma técnica que vai separar a mistura, como por exemplo quando a gente está fazendo o suco ou quando você vai peneirar o leite para tirar a nata, que a nata vai ficar aqui e vai passar só o leite. Então, peneiração, com a peneirinha, uma técnica de separação de mistura que acontece com bastante frequência na nossa casa, certo? Vamos para mais uma. Uma outra técnica está associada a isso aqui. Quem sabe o que é? Provavelmente você já deve ter visto, se fazem bastante café na sua casa. Isso aqui é um filtro de café, onde a gente vai colocar o pó de café aqui,
vai passar a água e vai sair o café. O que está acontecendo? Você está filtrando o café. Quando você faz esse ato de filtrar o café, né, que vai ficar aqui o pó e junto com a água vai descer somente o café, o que está acontecendo ali? Um ato de filtração, que também é uma técnica de separação de mistura bem presente na nossa casa, a filtração. Tem uma outra técnica que eu trouxe aqui, vamos mostrar para vocês, ó. Então, um copo d'água e vocês veem aqui na parte de baixo que tem sal grosso. Aqui eu tenho duas técnicas para mostrar. Nós podemos separar essa mistura de várias formas. Primeiro, se a gente deixar esse sal aqui, com essa água aqui, durante muito tempo, essa água vai evaporar. O que acontece quando a água evapora? Vai evaporar a água e vai ficar somente o sal. Essa técnica é usada muitas vezes para extrair o sal da água do mar. Então, se você quer tirar o sal e fazer sal a partir da água do mar, as empresas, o que elas fazem? Elas fazem uma técnica de aquecer a água para evaporar a água e ficar somente o sal. Essa técnica se chama evaporação. Entretanto, tem uma outra técnica. Quando eu coloco o sal aqui, mexo, ele mistura tudo. Veja, né? Vai ficar se mexendo um pouco. Estão vendo que ainda tem partículas aqui se mexendo. Até que daqui a pouco tudo isso aqui vai estar lá no fundo. Por quê? Porque um é mais denso que o outro. Então, o sal vai ficar lá no fundo enquanto a água vai ficar em cima. Essa técnica a gente chama de decantação. Beleza? Decantação, quando um fica sobre o outro. Né? Um vai ficar lá, o mais pesado vai ficar lá no fundo e o mais leve vai ficar por cima. Uma outra técnica que a gente chama de decantação. Uma outra técnica ainda. Olha, muitas técnicas a gente está aprendendo hoje. Quem conhece isso aqui? Se chama funil. O que vai acontecer? Por exemplo, você pode pegar a água, você tem uma jarra de água e você derrubou algumas moedas dentro dessa jarra de água. Como que você vai fazer para tirar? Você vai passar aqui no funil, as moedas vão ficar aqui e a água vai sair. Então essa técnica aqui se chama decantação. Quando tem perdão, não é decantação. É destilação, perdão, tá? Não é decantação. Decantação é que nós vimos no copo agora. Destilação. Então, quando a gente usa funil, né, que tem uma boca grande em cima, uma boca pequena embaixo, e a gente vai passar algum líquido por aqui, ou até mesmo algo meio pastoso, e o que é maior vai ficar aqui, e o restante vai sair nessa boquinha menor, a gente vai chamar isso, então, de destilação. Quando tem funil, a gente chama de destilação. Olha quantos nomes a gente está aprendendo hoje. Mais uma técnica que eu quero trazer para vocês é, por exemplo, deixa eu pegar aqui os materiais, né? Eu tenho a minha peneira. Eu tenho um pedacinho de ferro aqui, ó. Estão vendo? Eu vou colocar aqui na peneira. Só que aí, junto aqui na peneira, eu coloco os feijões. E aí tá tudo misturado. Eu posso separar por catação, mas tem uma outra técnica bem legal que se chama magnetismo. Eu tenho aqui um ímã, ó, igual esses ímãs de geladeira. Eu vou passar o ímã por cima do feijão e olha o que acontece. O meu ferro, o meu metal, ele é atraído pelo ímã. Então eu consigo separar, ó, o meu metal tá lá misturado junto com o feijão. Quando eu passo o ímã por cima, ó, ele vem junto com o ímã. Essa técnica a gente chama de magnetismo, porque o ímã, ele tem magnetismo, certo? Mais uma técnica de separação de mistura para vocês conhecerem. Então, nós temos várias técnicas bem diferentes presentes no nosso dia a dia, presentes na nossa casa, no nosso cotidiano. Trouxe algumas delas para vocês conhecerem, para vocês saberem que existem técnicas diferentes para separarmos as misturas, tanto heterogêneas quanto misturas homogêneas. Então, não esqueçam os exemplos que o prof trouxe aqui. A catação do feijão, a peneiração com a peneira, o magnetismo com o ímã, a filtração com o filtro de café, a decantação, quando a gente tem o sólido mais no fundo e o líquido mais em cima, a evaporação, quando evapora a água e o sal vai ficar lá no fundo, a destilação, quando a gente usa o funil. Então, são muitas técnicas que a gente pode usar no nosso cotidiano para separar as misturas. E você, já viu uma separação acontecendo aí na sua casa? Deixa esse desafio essa semana. Se a sua mãe for escolher feijão, for peneirar um suco, for fazer um café, pede ajuda para eles. Sua mãe, seu pai, seus familiares que estão aí com vocês, quando eles forem fazer qualquer uma
dessas separações de mistura, faça junto, vá aprender, conheça como é que faz um café, como que o café passa ali pelo filtro, como que escolhe o feijão, como que peneira um suco, para você conhecer um pouquinho e praticar também as separações de mistura aí na sua casa, beleza? Amanhã, infelizmente, nós não temos nosso momento ao vivo, porque vai ter momento ao vivo de inglês. Então eu vou ficar uma semaninha com saudade, mais saudade ainda de vocês. Mas então, peço para vocês fazerem o exercício que vai estar no slide. Lá na página 29 e 30 do MD, exercícios 23 ao 28, né, vai estar no slide para vocês realizarem. Então, lá no MD, sobre as técnicas de separação de mistura. E na aula de amanhã, que não vai ser ao vivo, vai ser videoaula, eu vou trazer a correção desses exercícios e vamos fazer um fechamento desse capítulo, né, dessa unidade do livro. Lembrem-se, nós não fizemos todos os exercícios, porque a gente vai fazendo aqueles exercícios que eu sei que vocês vão conseguir realizar aí na casa de vocês. Então talvez a gente pulou um exercício ou outro, mas porque a gente está fazendo aquilo que a gente sabe que vocês vão conseguir realizar, aquilo que vocês vão dar conta, beleza? Então por mais que a gente esteja chegando no final do capítulo, a gente sabe que não foram feitos todos os exercícios. Mas calma, vai dar tempo, podem ficar bem tranquilos. Beleza? Então, tá lançado o desafio. Separe misturas aí na sua casa. Vai filtrar o suco, fazer um café com o pai, a mãe, o avô, vó, a tia, quem tiver aí na sua casa. Escolher um feijão, porque eu quero ver você separando mistura. Beleza? Por hoje era isso. Um grande abraço, um beijo e até a aula de amanhã, que não é ao vivo, certo?